Em nome do Poder Legislativo Municipal, desejo a todos boas-vindas. Constatada a existência de quórum, declaro abertos os trabalhos da 36ª sessão ordinária do dia 22 de outubro de 2024, da quarta sessão legislativa ordinária, legislatura 2021-2024. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, presidente. Solicito a dispensa da leitura da ata. Se os demais vereadores e vereadoras concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Expediente. Dando continuidade, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do expediente. Mensagem número 03/2024, Milagres, Ceará, 17 de outubro de 2024. Senhor presidente, senhores edis, tenho a honra de submeter à apreciação e votação o presente projeto de decreto legislativo que visa conceder o título de cidadão milagrense ao senhor Auricélio Alves Cabral, em gratidão ao reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à municipalidade milagrense. Auricélio Alves Cabral nasceu em Lavras da Mangabeira, da união entre Manuel Cabral Neto e Francisca Alves Cabral. É casado com a senhora Francisca das Chagas de Oliveira Cabral e pai de duas filhas, Ellen Rayane Oliveira Cabral e Laís Alves Oliveira Cabral. Auricélio se estabeleceu em Milagres no dia 14 de junho de 2006, vindo a instalar a loja Araripe Motos, posto de prestação de serviços da Araripe Motos, a qual posteriormente passou a ser denominada Auricélio Motos. Com seu jeito educado e atencioso, Auricélio Motos conquistou sua clientela, tornando-se referência no ramo em que atua, o que demonstra sua vocação empresarial. Ademais, com discrição, o homenageado ajuda ao próximo voluntariamente, o que revela o seu espírito altruístico. É isso mesmo. Expostes. Recorro à edilidade para aprovar o presente projeto de decreto legislativo com a consequente concessão da justa homenagem. Passo da Câmara Municipal de Milagres, Ceará, em 17 de outubro de 2024. Aparecida Micheliana Alves Bragas de Freitas, vereadora. Projeto de Decreto Legislativo número 01/2024, ementa, concede título de cidadão milagrense ao senhor Alcides Bezerra dos Santos, vereador Geraldo de Figueiredo Andrade Neto, na qualidade de representante do Poder Legislativo Municipal, no uso de suas atribuições legais e regimentais, encaminha para a apreciação dos vereadores da Câmara Municipal o seguinte projeto. Artigo 1º, concede título de cidadão honorário ao senhor Alcides Bezerra dos Santos, em reconhecimento pelos bons e relevantes serviços prestados a este município. Artigo 2º, o homenageado é filho natural de Barra de Santa Rosa, Paraíba. Artigo 3º, este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do vereador Geraldo de Figueiredo Andrade Neto, aos 18 do mês de outubro de 2024. Geraldo de Figueiredo Andrade Neto, autor da proposição. Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei do Executivo número 016/2024, relatório e parecer. Recebemos nesta comissão para relatar e dar parecer, com fundamentos no artigo 66 do Regimento Interno do Projeto de Lei número 016/2024, oriundo do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Milagres, Estado de Ceará, para o exercício 2025. Enviada no prazo legal, a propositura foi imediatamente encaminhada a esta comissão, com vistas à apreciação e aprimoramento da proposta original. Foram realizados com ampla publicidade e transparência para melhor instrução da matéria. Foi realizada uma audiência pública, dia 30 de nove de 2024, às 9 horas, na Câmara Municipal de Milagres, com vistas a um melhor aprofundamento e alinhamento das questões de interesse da cidade de Milagres. Aspectos formais. Atendendo aos ditames da legislação pertinente, o projeto apresenta de forma consolidada em um único orçamento, portanto,
o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Quanto aos aspectos formais, portanto, o projeto atende às disposições constitucionais previstas no artigo 30, inciso 1º, que define a competência do município em legislar sobre assuntos de interesse local, e ao disposto nos artigos 65, parágrafo 5º da Constituição Federal, 22 da Lei Federal número 4.320, 17 de março de 1964, 5º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 64, os seguintes da Lei Orgânica do Município de Milagres, além da Lei 1543, de 21 de maio de 2024, Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício 2024, que, por sua vez, está em conformidade com a Lei número 1435, de 5 de outubro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para quadriênio 2022-2025. A propositura em tela também atende aos dispostos no artigo 167, inciso 3º da Constituição Federal, que veda a realização de operações de crédito, constituição de dívida, que excedam o montante das despesas de capital, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida, assim como aos dispostos no artigo 169, parágrafo 1º da Lei Maior e artigo 20 da Lei Complementar número 101 de 2000, que dispõe sobre despesa com pessoal e encargos. Portanto, em relação aos aspectos formais, somos pela constitucionalidade e legalidade. O projeto de lei, ora em análise, estima as receitas e fixa as despesas e, de forma pormenorizada, apresenta o orçamento fiscal referente aos poderes executivo e legislativo, seus fundos, órgãos e eles vinculados da administração municipal, direta e indireta, bem como os fundos instituídos pelo poder público. A receita total restou, estimada no valor de R$ 148.239.239,21, sendo tais valores rateados de formas equitativas com receitas correntes, que são receitas tributárias, impostos, taxas e contribuições, receitas de contribuições, receitas patrimoniais, receitas de serviços, transferências correntes e outras correntes de receita de capital, que são operações de créditos, alienação de bens e transferências de capital, e, por fim, considerando as deduções de receitas. O projeto assegura, em seu artigo 5º, que a despesa fixada contempla, com seus respectivos valores, o Poder Legislativo, a Administração, a Segurança Pública, a Assistência Social, a Previdência Social, a Saúde, Trabalho, a Educação, Cultura, Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão Ambiental, a Agricultura, Comércio e Serviços, Comunicação, Energia, Transporte, Desporto e Lazer, encargos especiais e reservas de contingência. O projeto também prevê que os poderes executivos e legislativos, em suas respectivas dotações orçamentárias, ficam autorizados a realizar operações de crédito por antecipação receita até o limite de 20% das receitas estimadas nessa lei, as quais deverão ser liquidadas até o final do exercício 2025. Abrir créditos suplementares utilizando como fonte a definida nos parágrafos 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, suplementar projetos e atividades financeiras à conta de recursos provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos definidas o parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, suplementar projetos e atividades financiados à conta da Receita, com destinação específica, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1º, artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Abrir crédito suplementar à conta de recursos provenientes de operações de crédito, observando os limites definidos na Constituição Federal. Abrir crédito suplementar com a finalidade de atender
insuficiência das dotações orçamentárias dos projetos e atividades até o limite de 100% das despesas total fixado nesta lei, mediante a utilização de recursos previstos no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, promover medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo cumprimento da receita. Quanto ao mérito, o projeto por objetivo primordial apresenta a esta Casa Legislativa a lei orçamentária, onde contempla como orçamento de forma justa e equitativa os poderes executivo e legislativo, seus fundos, órgãos e unidades da administração direta e indireta, bem como o orçamento da Seguridade Social e os fundos instituídos pelo poder público. Convém informar que foi respeitado o prazo de 10 dias para recebimento das emendas pelos vereadores, conforme preceitua no parágrafo 3º do artigo 219 do Regimento Interno, não havendo apresentação de nenhuma. Ressalta-se, por fim, que o quórum das deliberações do projeto em epígrafe é o de 2/3 de votos. Ademais, será submetido 2 turnos de discussão e votação nos termos da alínea B do parágrafo 1º do artigo 187 do Regimento Interno. Desta forma, inexistindo óbices constitucionais ou legais no tocante à competência legiferante do município e à iniciativa no processo legislativo, esta comissão opina pelo prosseguimento da tramitação do presente projeto nesta Casa. Conclusão. Ante o exposto, em atendimento à solicitação de parecer e a comissão opina pela regular tramitação do projeto, cabendo ao plenário a apreciação meritória do mesmo. É o parecer. Pelo que votamos pela sua aprovação. Sala das Comissões, Justiça e Redação, 18 de outubro de 2024. Vereadora Érica Amanda Cavalcante Moura, presidente. Vereador Geraldo Figueiredo Andrade Neto, relator. Vereadora Renata Saunaro dos Santos Vieira, membro. As demais comissões estão de acordo com as comissões de Justiça e Redação. Intervalo. Na forma do parágrafo único do artigo 108 do Regimento Interno dessa Casa, esta sessão terá um intervalo de 15 minutos. Presidente, também solicito a dispensa do intervalo. Se os demais vereadores e vereadoras concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Declaro aberta a fase de discussão em primeiro turno do projeto de lei do Executivo número 016/2024, que estima a receita e fixa as despesas do município de Milagres, Estado do Ceará, para o exercício de 2025. Projeto em discussão. Bom dia, colegas parlamentares. Bom dia à plateia aqui presente, em nome dos desbravadores daqui do nosso município, à imprensa e à população que nos assiste. Como sempre, não deixo de me manifestar em relação aos projetos aqui apresentados nesta Casa. E vale frisar, eu gostaria de frisar bem, que, em que pese estar na oposição hoje, atualmente, seria de total irresponsabilidade da nossa parte votar contra um projeto orçamentário vindo do Poder Executivo. Digo isso porque, apesar de dizer que existem 11 vereadores, precisa de 2/3 dos votos para a sua aprovação. Ou seja, depende de meu voto, depende também do voto do Jorge Henrique e dos demais vereadores da oposição. Então, o nosso voto é, sim, diferencial para a aprovação desse projeto. Então, a não aprovação de um orçamento, ele pode interromper vários serviços públicos, acarretar alguns prejuízos para a municipalidade. E, nesse sentido, nós, como vereadores,
estamos a discutir esse projeto, dizer que estará novamente em pauta na próxima sessão, conforme disciplinado em regimento, e que nosso posicionamento não vai mudar em relação a isso. Então, é preciso que a população fique atenta a esses detalhes. Não é porque estamos hoje, como vereadores da oposição, que votaremos de forma irresponsável contra um orçamento de 2025 vindo do Executivo. Eram só essas minhas palavras, senhor presidente. Obrigada. Bom dia, presidente. Bom dia a todos, vereadores e vereadoras. Plateia aqui presente. Parabenizar aqui os desbravadores de Milagres, a imprensa milagrense e a todos que nos assistem de casa. Só uma ressalva, presidente, no artigo 6º. Se for permitido, que a gente se atente até o limite de 100% em créditos suplementares. Seria interessante para a próxima legislatura, já que eu não vou estar aqui presente, que os vereadores analisassem com mais critério se nós vamos permitir que o próximo gestor, que já está sendo dessa forma, tenha um suplemento sem passar pela Câmara de 100% da receita suplementar do município. Essa é uma ressalva aqui para a mesa e para a comissão, que ele tem que analisar para que a gente possa votar. Entendeu? Se a gente pudesse colocar aqui um limite de 70%, 80% e não em 100%, para não passar direto pelo Executivo, para poder valorizar e que os vereadores tenham entendimento que pode ser suplementado na próxima gestão. Inclusive, Vossa Excelência também, assim como nós, todos os vereadores, temos o poder de apresentar uma emenda. Teve os 10 dias, inclusive, para que pudesse ser apresentado, mas isso não impede a gente de, na próxima, também, inclusive com o apoio dos demais vereadores, apresentar essa emenda de alteração, uma emenda modificativa ao valor de 100%. Só para complementar, vereador, agradeço pela orientação. Deixar aqui a critério também para discutir na interna, com a mesa e com a comissão, se é viável colocar essa emenda, para diminuir a suplementação, para não fechar os 100%, para poder essa casa ter o direito de opinar quando existir a necessidade de suplementar o orçamento do município, já que é o dever do vereador em fiscalizar e analisar as finanças do município. O projeto continua em discussão. Não havendo mais discussão, bom dia. Já em resposta aqui à solicitação da vereadora Amanda e do vereador Jorge, o regimento interno desta casa, no artigo 219, parágrafo 7º, ele diz: se não houver emendas, o projeto será incluído na ordem do dia da primeira sessão, sendo vedada a apresentação de emendas em plenário. Em havendo emendas anteriores, será incluído na primeira sessão após a publicação do parecer e das emendas. Ou seja, já de antemão, como eu estou falando, né, respondendo a vocês, eu, na qualidade de procuradora jurídica, eu acredito que o prazo referido às emendas seriam justamente esses 10 dias que, inclusive, a vereadora Amanda colocou no parecer das comissões. Então, no meu entendimento, juridicamente, passou-se esse prazo. Inclusive, a doutora frisou bem que não cabe em plenário, mas a gente não está dizendo que vai fazer em plenário. Ainda tem outra votação e a gente pode, sim, discutir essa questão da legalidade com o tempo. A gente não precisa discutir aqui em plenário, tá certo? E aí, como bem frisou, repito, aí o regimento de disciplina que nós estaríamos solicitando em plenário, e nós não estamos fazendo isso. Ele apenas colocou como uma sugestão, de modo que
a gente, como parlamentar, pode sim opinar. E foi essa como forma de opinar que eu também sugeri a ele essa possibilidade. Repito, que conforme estaremos em segunda votação na sessão seguinte, poderemos avaliar isso aí com mais calma. Obrigada. Doutor, agradeço pela atenção em responder imediato. Como eu coloquei, uma ressalva, uma sugestão para ser discutida internamente, que ainda temos o segundo turno para ser discutido, e o projeto está em discussão. Então, nós temos que analisar ainda todos os fatos. O projeto foi colocado em pauta na semana passada, na sessão passada, então nós estamos discutindo o projeto. Esse é o momento de analisarmos todos os cenários. E temos a mesa para discutir, as comissões para discutir, ainda dá tempo de fazer isso, temos o segundo turno para isso. Alguém mais quer comentar? Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada regimental para verificação de quórum para abertura da votação. Chamada regimental de verificação de quórum para abertura de votação, primeiro turno. Ementa, projeto de lei do Executivo número 016/2024, que estima a receita e fixa despesas do município de Milagres, Estado de Ceará, para o exercício 2025. Vereadores, Antônio Arildo de Souza Rodrigues. Presente. Antônio Gilderlan de Oliveira Saraiva, presente. Aparecida Micheliane Alves Bragas de Freitas. Presente. Cícero Fernando Sampaio Gomes. Presente. Francisco Pereira Leandro. Presente. Geraldo de Figueiredo Andrade Neto. Presente. Érica Amanda Cavalcante Moura. Presente. Jorge Henrique Moraes dos Santos. Presente. José Napoleão de Azevedo. Presente. Osório Alves Dantas. Presente. Renata Saunara dos Santos Vieira. Presente. Constatada a presença mínima de vereadores para abertura da fase de votação, 6 vereadores, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada regimental para votação, cujo quórum de aprovação é de 2/3. Mapa de votação, primeiro turno. Ementa, projeto de lei do Executivo número 016/2024, que estima receita e fixa despesas do município de Milagres, Estado de Ceará, para o exercício 2025. Vereadores, Antônio Arildo de Souza Rodrigues. Sim. Antônio Gilderlan de Oliveira Saraiva, sim. Aparecida Micheliane Alves Bragas de Freitas. Sim. Cícero Fernando Sampaio Gomes. Sim. Francisco Pereira Leandro. Sim. Geraldo de Figueiredo Andrade Neto. Sim. Érica Amanda Cavalcante Moura. Sim. Jorge Henrique Moraes dos Santos. Sim. José Napoleão de Azevedo. Sim. Osório Alves Dantas. Sim. Renata Saunara dos Santos Vieira. Sim. Com 11 votos a favor, nenhum contra, nenhuma abstenção e nenhuma falta, declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei do Executivo número 016/2024, que estima a receita e fixa as despesas do município de Milagres, Estado do Ceará, para o exercício de 2025. Explicação pessoal. Franqueio a palavra aos vereadores inscritos para manifestarem-se em sede de explicações pessoais. Iniciando pelo vereador José Napoleão de Azevedo. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, imprensa aqui presente. Senhor presidente, minhas palavras serão breves. Só gostaria de agradecer
a cada um milagrense que abriu as portas para a gente nesse pleito eleitoral. Gostaria de agradecer a todos com sua humildade, sua simplicidade, que recebeu a gente, que deu seu apoio. E gostaria de agradecer os 1.078 votos dados ao vereador que a gente apoiou. E, se Deus quiser, ele vai fazer um ótimo trabalho aqui na Câmara. Seja como é meu sobrinho, eu acho que a índole dele será igual à minha, de uma pessoa de paz, de trabalho e de lutar pela população milagrense. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Jorge Henrique Moraes dos Santos. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente, mais uma vez. Bom dia, nobres vereadores, vereadoras. Bom dia a quem nos assiste em casa. Presidente, eu quero iniciar aqui a nossa fala ressaltando a sessão extraordinária de sexta-feira passada. Quero iniciar dizendo que o artigo do Regimento Interno, 125, parágrafo 1º, deixa claro que o vereador, para ser convocado para uma sessão extraordinária, tem que ter pelo menos 24 horas de antecedência e ser convocado oficialmente escrito pela presidência. Recebi um comunicado às 11h03 da manhã, comunicando que ia ter uma extraordinária na sexta-feira. Isso eu recebi na quinta. Na sexta eu não estaria presente. Eu tinha uma agenda em Fortaleza, partidária. Então, fora do prazo regimental, a gente foi comunicado e não convocado para uma sessão. No caso, eu e a vereadora Amanda. Já entra essa questão de nós termos um prazo regimental extrapolado na hora da convocação. E analisei, vi também as filmagens e vi que foi aprovado o projeto. O projeto que foi protocolado no dia 15, na última terça-feira, ao meio-dia, nessa casa. Então, nós tivemos tempo de convocar os vereadores no tempo hábil. Nós tivemos quarta, quinta e sexta. 3 dias, praticamente, para ser convocado. Mas não fomos convocados, fomos comunicados. Eu acho que, vendo essa questão da extraordinária, nós, a vereadora Amanda e eu, vamos solicitar a anulação da sessão extraordinária de sexta-feira, por conta de um desses problemas. Um outro problema, presidente, que nós vimos, acabamos de votar em primeiro turno aqui, o orçamento para o ano que vem, da gestão, o ano 2025. E não consta no orçamento esse parcelamento. O atual prefeito, Figueiredo, está gerando despesas, o próximo prefeito Desson, a partir do dia 1º de janeiro. A Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 42, veda automaticamente essa situação. São esses casos que eu acho que não poderia haver essa sessão extraordinária, já que nós poderíamos colocar em uma ordinária para discutirmos, termos o aprofundamento das comissões e trazermos para o plenário essa discussão que é salutar. Até me surpreendo quando eu não vejo nenhum servidor aqui hoje para pedir que a gente possa fazer alguma coisa em relação à Previmil. Previmil essa que é um problema que, para quem tem mais experiência na casa, como o senhor, o vereador Fernando e outros vereadores que participaram aqui da aprovação, sabe que desde o início ela iniciou com problemas. Se nós formos analisar, ela foi criada pelo ex-prefeito Elosman e já iniciou com um parcelamento de R$508 mil. Isso aqui eu quero deixar bem claro que essa minha fala não é em relação à política, porque esse projeto eu pedi para ser tirado de pauta em março, abril desse ano, já para não politizar a Previmil. Mas eu falo aqui, principalmente para os servidores, como vereador. Nosso dever é fiscalizar. Só voltando aqui os parcelamentos, em 2015, o ex-prefeito já iniciou parcelando R$508 mil. Em 2017, já na gestão do ex-prefeito Lielson, que prometeu em sua campanha que extinguia a Previmil, não extinguiu, que dava para ter extinguido porque o valor era muito pequeno, dava para ter extinguido, não foi extinguido, já veio em 2017 o segundo parcelamento, de R$1.488 mil. Em 2017, mais um parcelamento de R$70 mil.
Em 2018, mais um parcelamento de R$ 1.046.000. Em 2019, também da gestão do ex-prefeito Lielson, R$ 1.674.000. E, para concluir com chave de ouro, no último ano da gestão do prefeito Lielson, mais um parcelamento de R$ 3.330.000. 4 anos de gestões, 5 parcelamentos, onde a principal crítica ao ex-prefeito Elosmar foi a criação da Previmal, como o senhor presidente sempre colocou. Em 2022, nós, vereadores dessa casa, aprovamos a junção de todos os parcelamentos, para poder dar uma folga ao município, termos controle nos pagamentos, e colocamos que os parcelamentos seriam descontados diretamente na fonte, no FPM. Mesmo assim, já foi criado mais um parcelamento de R$ 1.084.000, já com o prefeito Figueiredo. Isso no ano 2023. Esse parcelamento foi pago. Porque nós, vereadores, tivemos a responsabilidade de colocarmos amarrado ao FPM. Foi pago o parcelamento, mas não foi pago a contribuição patronal. Por isso, recebemos esse projeto. Só uma pergunta aqui aos nobres vereadores. Alguém explicou o projeto, sexta-feira? Quanto é o débito desse projeto? 1 milhão em quanto? Alguém sabe? Quantas parcelas vão ser? Alguém sabe? Qual o juro que vai ser pago? Alguém sabe? Porque no projeto não tem impacto financeiro, mas uma causa de derrubar esse projeto. Por isso nós vamos judicializar esse projeto. Isso aqui a gente está colocando, presidente, não é atribuindo culpas à casa, mas a pressa como foi colocado. Nós temos que ter responsabilidades. Se nós analisarmos aqui, esse agora, que nós tivemos a curiosidade de sentarmos e estudarmos, é praticamente R$ 1.100.000. Esse último foi aprovado sexta-feira. Que vai ser pago a Previmil quase R$ 3 milhões. A parcela do dia 29, dia 30 agora, do último empréstimo, que era para ser R$ 26.000, já foi pago R$ 37.000. R$ 11.000 de juros. Onde deixamos de fazer um calçamento em estrada pagando juros a Previmil. E quem vai garantir se vai pagar mais uma vez o patronal para o próximo ano? Eu concordo em organizarmos. Agora, pegue lá no INSS, se atrasou um dia. Por que não atrasou o INSS? Alguém sabe responder? Simples. Se atrasar um mês, no outro não tem dinheiro do FPM. Leva para a conta. Leva da conta. Então, nós, vereadores, podemos sim parcelar. É justo? É. Agora nós temos que amarrar. Como é que amarramos? Descontando lá no FPM, o patronal. O próximo prefeito de Milagres, no final de sua gestão, vai estar pagando mais de R$ 1 milhão entre patronal e parcelamentos. Fica irreal administrar o município com a conta dessa. Isso aqui é responsabilidade fiscal. Criticamos tanto, eu como oposição, ex-prefeito Elosmar, criar a Previmal, que nós deixamos ela mal gerida, mal administrada. A gestão fazendo isso. Não estou criticando a gestão da Previmil. Estou criticando nossos prefeitos, que eu votei em Figueiredo e votei em Lielson. São 8 parcelamentos em 8 anos. Por que isso tudo? Então nós temos que ter responsabilidade, não simplesmente em dar um sim, em aprovar um parcelamento, mas entender que a partir do ano que vem, 30% de nossos funcionários vão se aposentar pela Previmil. E esses funcionários vão correr riscos em suas aposentadorias. Nós somos políticos, estamos em cargos eletivos. Podemos concorrer a uma eleição a prefeito. Qualquer um de nós aqui, outras pessoas, não vão poder administrar. Eu não votei no prefeito, no candidato a prefeito eleito da Som. Fui adversário dele na eleição como vice. E estou preocupado com o mandato dele. Porque está sendo criada uma despesa
para o próximo prefeito. Isso aqui não é justo. E não é justo e não é legal. Isso é ilegal. Se nós tivermos, que não está no projeto, mas o parcelamento é de agora até agosto do próximo ano, que era para ter vindo no projeto, todo esse detalhamento não veio, nós vamos pagar 3 milhões de reais. 2 milhões a mais do que está aqui hoje. Desculpa. Dá para fazer 5 estradas um valor desse. Estrada de 2 quilômetros de distância. Nós que sempre cobramos buracos nas estradas. Dá para fazer 4 calçamentos nos distritos, na periferia, nos sítios. Dá para fazer a urbanização. Dá para fazer uma escola de pequeno porte. Então, isso aqui é irresponsabilidade fiscal. Por isso, estamos protocolando, junto à mesa diretora, ao presidente dessa casa, ofícios solicitando a anulação da sessão passada, extraordinária passada. Isso não sendo cabível, vamos judicializar junto ao Ministério Público, porque não é justo nós penalizarmos a gestão municipal por má gestão administrativa. Então, pedimos encarecidamente que os vereadores que compareceram aqui analisem junto com a gente essa situação que não é real. 8 parcelamentos em 8 anos. Se vocês calcularem comigo, dá praticamente 9 milhões de reais da Previmil. Só o bruto. Se formos calcular o juro, os encargos tributários, o impacto da inflação, nós vamos passar praticamente para o dobro dessa dívida. Para concluir, Para vereador. concluir, presidente. Só colocando essa situação, quero deixar claro aqui que não tenho nada contra a sessão em relação ao trâmite, só vejo que ela não está, como diz o regimento interno, pela convocação, que não foi como condiz o regimento interno dessa casa, como o projeto ele não corresponde legalmente ao que diz a lei de responsabilidade fiscal e nem o comprometimento da gestão com o município. Então, fica aqui já nosso posicionamento em declararmos que vamos pedir a anulação da sessão extraordinária da última sexta-feira. Muito obrigado e um bom dia a todos. Pois não, vereador. Posteriormente, pode colocar à sua disposição as indicações, os ofícios dirigidos à secretária dessa casa, que será respondido no prazo regimental. Agradeço, presidente, pela atenção. Vossa Excelência também procurou, porque não tinha alguém aqui do Previmil para se fazer presente, e eu tive discutindo bastante com esse projeto, com o vereador, com o professor Júnior, que é sempre quem está à frente, debatendo, reunindo forças para algum debate, alguma coisa com relacionado ao assunto do Previmil. E ele falou que o Previmil não tem nenhum prejuízo com isso aí, porque vai render lucros, pagamentos a mais por causa do parcelamento, e o Previmil não tem essa preocupação hoje com relação a esse parcelamento por causa disso. Parcelamento de março a agosto, mais ou menos em 60 meses, vai ficar mais ou menos um valor de 18 mil por mês, mas aí tem, pode sacrificar um pouco também o município, mas também tem muitos serviços essenciais que precisam de funcionários, inclusive convencionados, e para que a gente pensou também, discutiu sobre esse assunto, com relação a não haver prejuízo nos setores de atendimentos especiais, por falta de comissionados e pessoas que trabalham no setor. Também tinha ele usou até a expressão, a faca de 2 gumes, e a gente preferiu arriscar. Não entendi a sua última colocação, presidente. Colocava em risco a situação de comissionados e temporários? Não, conciliado, porque geralmente tem serviços essenciais que dependem da mão de obra desse pessoal, né? Que esse pessoal ele é descontado para o INSS, não para a Previmil. Sim, mas... O pessoal que é descontado da Previmil são os efetivos. Com licença. Mais uma vez, bom dia. Como o senhor Osório já colocou, a gente pede que protocole formalmente, tudo será respondido de acordo com o prazo regimental. De breve, quero esclarecer que o projeto foi pedido para colocar numa extraordinária e assim nós o fizemos. Não tem como a Câmara prestar maiores esclarecimentos,
porque realmente são questões que fogem da nossa alçada enquanto Câmara Legislativa. São questões realmente muito burocráticas e internas, tanto do Executivo quanto da Previmil, que não tem como a gente se aprofundar nessas especificações. Mas, se for do interesse do vereador, como já foi dito, protocole que, se nós não pudermos responder, nós vamos atrás da resposta e vamos repassar para o vereador. Agradeço mais uma vez a atenção da Procuradoria da Câmara. Coloco que essa situação realmente não deve passar pela Procuradoria da Câmara, mas sim pelas comissões e pela mesa diretora para ser discutida aqui, principalmente com o líder do governo para explicar essas situações, ou pela convocação de um secretário específico da área, que seria o secretário de Finanças. Então, como não teve isso, e nós observamos a sessão, praticamente nenhum vereador discutiu o projeto. Então, nós fizemos mais um parcelamento, presidente. Realmente, a Previmil não vai ter prejuízos. Quem vai ter prejuízo é o município. A gestão municipal vai ter prejuízo de 3 milhões em 60 meses, em 12 meses, em 230 meses. Então, esses prejuízos saem de um bolso só. Sai da prefeitura e do bolso do povo. Com a palavra da vereadora Érica Amanda Cavalcante Moura. Bom dia novamente a todos os parlamentares desta casa. Hoje uso da minha fala também com o dever de abordar essa situação a qual o vereador Jorge Henrique também bem frisou, que exige nossa atenção e nossa responsabilidade enquanto representantes do povo de Milagres. O cenário preocupante da dívida previdenciária do município com o Previmil e os reflexos que isso tem causado na gestão fiscal e no bem-estar de nossos servidores. Venham também manifestar minha preocupação com a forma como foi conduzida a convocação da sessão extraordinária para aprovação desse projeto. Conforme o regimento interno bem diz, como também o vereador Jorge Henrique explicou, toda convocação deve ser feita com no mínimo 24 horas de antecedência. E isso não ocorreu. Recebi a convocação através de uma mensagem de WhatsApp, friso bem, sem qualquer regulamentação legislativa em questão de convocação pelo aplicativo. E, além disso, o horário do envio foi após o prazo exigido no regimento interno. Então, isso é um desrespeito a nós, enquanto vereadores, e aos procedimentos que garantem a transparência e a participação de todos nós. Chama a atenção ainda o fato do que o projeto anterior de parcelamento, a qual eu também participei, foi discutido em sessão ordinária, seguindo todos os trâmites legais, incluindo o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que atesta a legalidade da proposta. Contudo, desta vez, eu não estou ocupando aqui o poder legislativo, mas o Executivo optou por enviar o projeto em uma sessão extraordinária, onde os pareceres são dispensados. Isso nos leva a questionar qual é o interesse por trás de acelerar esse processo e evitar a devida análise da legalidade. Parece que a intenção foi aprovar sem dar tempo de levar ao conhecimento dos principais afetados, que foram justamente os servidores públicos, que eles não teriam tempo de se organizar ou sequer tomar conhecimento adequado do que estava em pauta. E aí todos sabem também aqui que um dia na semana eu me dedico à carreira de oficial de justiça. E, ironicamente, na sexta-feira eu marquei uma busca e apreensão, onde necessitava de apoio de 5 profissionais vindo de Recife para me dar suporte técnico para o cumprimento do mandato. E eu não poderia dispensar esses profissionais que vieram de Recife me ajudar no cumprimento, porque necessitava de chaveiro para arrombamento, necessitava de depositário, advogado e polícia militar. Então, eu não podia, a bel prazer, dispensar com menos de 24 horas. Não é assim? Já que também nós fomos avisados com menos de 24 horas. Então, há demais a que se considerar que desde o dia 27 de julho, nosso município está sem a certidão negativa de débitos previdenciários. Isso significa o quê? Significa que o município não está regular com as obrigações previdenciárias. E a falta dessa certidão tem consequências graves, como a suspensão de repasses e verbas essenciais para o desenvolvimento das nossas políticas públicas.
Por conta dessa dívida de mais de R$1 milhão, a qual foi aprovada sexta-feira aqui nesta casa, a Previmil deixou de receber cerca de R$150 mil do Comprev. Outro ponto crítico é que o projeto de lei do parcelamento que veio aqui para esta casa foi encaminhado sem o impacto orçamentário e financeiro. E, na sessão anterior à qual nós havíamos aprovado um mesmo parcelamento, ironicamente constava esse justamente impacto orçamentário e financeiro, mas dessa por extraordinária não constou, descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Então, aqui a gente não está discutindo regimento, a gente está discutindo que foi ilegal em relação ao cumprimento e apresentação desse projeto, porque a lei de responsabilidade fiscal é clara ao exigir que, para qualquer parcelamento de dívida, o Executivo apresente o impacto financeiro que tal medida terá nas contas públicas. Então, sem essa informação, é impossível para nós, vereadores, fazermos uma análise responsável sobre a viabilidade do projeto e sobre o que significa essa parcela a longo e médio prazo. Nós não constatamos isso. Não veio no projeto. Então, outro aspecto que me preocupa é a contradição entre o discurso da administração municipal e a realidade que estamos enfrentando. Muito foi falado que a festa de agosto foi realizada com total responsabilidade financeira, sem comprometer os cofres públicos e sem prejudicar os servidores. Mas olha só que ironia, né? Logo em seguida, nos deparamos com o projeto de parcelamento de dívida previdenciária que questiono, se os cofres estão tão equilibrados, qual a necessidade desse parcelamento? Há uma clara incoerência que precisa ser explicada a toda a população. Então, senhores vereadores, a questão aqui não é apenas técnica, mas de responsabilidade com o futuro dos servidores e com a transparência das contas públicas. É nosso dever exigir que todos os trâmites legais sejam seguidos e que as informações necessárias sejam fornecidas. Então, eu peço também que esta Casa Legislativa respeite o regimento e promova o diálogo necessário para que possamos cumprir com o nosso papel de representante da população. E protocolo também aqui alguns ofícios, juntamente ao vereador Jorge Henrique, onde estipula algumas colocações em relação, inclusive, ao presidente do Conselho Fiscal de Administração da Previmil, o senhor Francisco Rivalci Xavier, de modo que ele preste informações detalhadas de sua atuação na qualidade de presidente do Conselho, especificamente no que diz respeito às ações e medidas adotadas para assegurar o correto acompanhamento da dívida previdenciária aqui do nosso município, bem como sua atuação no acompanhamento da apresentação desse projeto que veio aqui para essa casa. Porque eu especifico aqui, nós especificamos bem o estatuto, o regimento da Previmil, onde estabelece as suas funções. E destaco também que nós estamos apresentando um ofício solicitando documentos e informações sobre esse débito previdenciário e a destinação para onde foram esses recursos que não foram pagos em contribuições patronais. Porque essa é a nossa obrigação enquanto vereador. Nossa obrigação é justamente discutir. E se, infelizmente, não estávamos aqui na sexta, estamos usando do plenário, do nosso tempo regimental, para discutirmos essas questões, que não é importante para mim, mas é importante a toda a população milegrense. Eram só essas minhas palavras, senhor presidente, e muito obrigada. Só a parte. Já que a senhora pediu ao presidente do Conselho Administrativo, o senhor Rivalci, eu gostaria de pedir também à Câmara, dos dois membros que são responsáveis de compartilhar as reuniões do Conselho Administrativo. Nesse momento, eu não sei quais são os dois vereadores que estão lá colocados como representantes do Poder Legislativo, que nos tragam os relatórios dos últimos 3 meses da questão administrativa da Previmil e as últimas 3 atas desse Conselho Administrativo, assinado por nossos colegas vereadores que fazem parte do Conselho Administrativo da Previmil. Jorge. Mais uma vez, quanto a essas questões da Previmil, eu peço que coloque tudo no ofício
bem especificado que vamos correr atrás das informações. Quanto à questão da convocação, eu só queria deixar claro aqui que a convocação atualmente ela é feita da seguinte forma. Nós realizamos o edital de convocação impresso, fica na secretaria à disponibilidade do vereador. Às 10 horas, o edital já estava aqui na secretaria. A vereadora Amanda ela foi comunicada pelo celular precisamente às 11h03, por quê? Questões de internet que a gente sabe que acontece. Mas, enfim, está aqui, 11h03, a servidora Eduarda mandou mensagem informando, tanto para a Amanda, quanto para a Jorge, quanto para os outros vereadores que teria essa extra. Como o Jorge bem falou, o projeto foi votado ao meio-dia. Então, diante disso, daria 24 horas também, mas a gente entende que os outros compromissos... O projeto foi protocolado, doutora, no dia 15, ao meio-dia. Então, tinha tempo suficiente de convocar 24 horas antes. Eu também recebi a mensagem da servidora Eduarda às 11h03. Então, não era problema de internet, que os três receberam simultaneamente. É erro de comunicação. Então, tivesse mandado às 10, que a gente... Aí não... sim, era uma situação nossa. Mas, e na sequência, eu liguei para a secretaria da Câmara. Às 11h23, eu liguei para saber qual era o teor do projeto. E, na sequência, até pedi desculpas que eu desliguei o celular e disse que eu estava no sítio Carnaúba. Na minha residência, era hora de almoço. Então, isso aqui não tem o que questionar. E outra, não tem nenhuma especificação escrita oficialmente que o WhatsApp é um meio de comunicação oficial da Câmara. Nenhuma. Pois bem, se o WhatsApp não é meio de comunicação oficial, nós temos também o site, onde fica publicado também o aviso de convocação, assim como o flanelógrafo. Foi enviado para todo mundo às 11 horas, porque justamente nós estávamos sem internet. Então, não tinha porquê. Tanto que... Cadê, Fernando? Fernando assinou o edital de convocação 9h30. Ele estava aqui, 9h30. Então, ele já assinou. Mas, de toda forma, eu peço que, então, vocês solicitem qual seria a melhor forma de ser convocado, para que esse problema não aconteça no futuro. Não, tranquilo, vereador, doutora. É só a senhora dar uma lidazinha no artigo 125, parágrafo 1º do regimento interno. Isso é claro, não tem o que a gente discutir. A senhora está correta em colocar essas situações, só que o regimento, eu acho que ele fala mais do que qualquer outra situação internamente, nós somos testemunha disso. Quem rege os trabalhos dos vereadores é o regimento interno. Artigo 125, parágrafo 1º. Com a palavra o vereador Francisco Pereira Leandro, Chiquinho de São Tomé. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras. Bom dia, imprensa. Bom dia aqui ao grupo de desbravadores da Igreja Evangélica. Bom dia à população que nos assiste nesse momento. Eu não vou entrar em detalhes que já foram discutidos com a Procuradoria e os demais colegas vereadores. Isso fica para a gente ver depois essas informações, né, sobre essa sessão que passou. Eu queria apenas deixar aqui só uma reivindicação. Nas minhas 5 palavras, é um pedido à Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Obra, na pessoa de Naldim, e ao governo executivo municipal. É um pedido do pessoal da rodoviária municipal. Eu estive lá, né, por sinal, embarcando um povo e me chamaram a atenção. Eu presenciei que está a situação causada de um buraco logo na entrada que sai da BR, próxima à rodoviária. E encostado mesmo no estacionamento, nas plataformas, causou um grande buraco na areia, tiraram até as pedras fora, mas atolou um ônibus e ficou uma situação bem precária. E assim, até me disseram que algumas agências já estão deixando de embarcar e desembarcar lá, estão tirando os carros, e que a Guanabara também está sujeito não ficar mais em Milagres por conta da situação, que o carro atolou, atrasou,
E então, eu queria deixar esse apelo aqui para a Secretaria de Infraestrutura, ao prefeito, que pudesse ver na Secretaria de Obra, que fizesse um apelo, um socorro, para que a gente não causasse mais prejuízo, né? Que as empresas possam realmente ter acesso, que o nosso povo também possa ter o direito de ali embarcar e desembarcar o nosso povo. Eu quero aqui só agradecer o apoio e a presença de todos que vieram comparecer e o mais discurso para os próximos. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Aparecida Micheliane Alves de Braga de Freitas. Bom dia a todos, colegas vereadores. Senhor presidente, as minhas palavras serão breves, só para parabenizar o time das patroas, né, em uma ação realizada no sítio Carnaúba. Realizaram essa ação Dia das Crianças, e só parabenizar toda a equipe, que foi uma ação muito bonita, né, segundo ano dessa ação, do Dia das Crianças, comemorando o Dia das Crianças, que foi encabeçada pelo time completo, mas tem na organização Saskia, Narinha, Paulinha, Jonas e Sauan, que são as pessoas da organização que encabeçam essa ação com seu segundo ano consecutivo. Então, só para deixar meus parabéns a todo o time das patroas. Com a palavra, o vereador Antônio Herido de Souza Rodrigues. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, desbravadores aqui presentes, toda a imprensa que nos acompanha, as pessoas que nos acompanham, né, através das plataformas digitais, e a todos que estão aí em casa, ouvindo as ondas do rádio através da Som da Terra FM. Cumprimentar aqui também o vereador eleito Jader Machado, está aqui no plenário também. Sinta-se em casa, vereador. Minhas palavras serão breves, presidente. E também parabenizando a equipe das patroas, sem citar nomes, porque não é só 5, 6 pessoas que participam dessa coordenação, e sim a equipe inteira, que chega em média de mais ou menos 15 a 20 atletas femininas no time das patroas lá no sítio Carnaúba, que já há segundo ano consecutivo que faz esse trabalho belíssimo em relação à questão das crianças da região e adjacentes, que atingem crianças de 6 a 10 anos de idade. Então, é um trabalho social que as meninas fazem lá, onde tem minha esposa aqui também participante, tanto na parte esportiva como joga na equipe e também parte da coordenação, assim como as outras que se dedicam durante o ano todo, já fazendo planejamento e programação para que esse momento seja efetuado com sucesso, como foi dessa vez. Agradecer aqui a Rafael também, que fez essa cobertura a pedido das meninas, que fez os registros fotográficos e vídeos lá também das ações. Tive também o prazer de ser convidado e participar também pelo segundo ano desse ano, esse ano também mais diretamente, junto na parte de organização, como os meninos lá também são os maridos das atletas, que a gente se denominaram também como os patrões, no caso das patroas, que a esposa do vereador Jader também participa, viu, Jader? Então, deixar aqui os parabéns a todas as meninas que se envolveram diretamente e indiretamente nessa organização e nesse planejamento que não começa de um final de semana. Isso é um trabalho que elas já fazem um planejamento já a longo prazo, sempre com 6 meses antes, elas já começam a conversar, já começam a planejar o que é que vão oferecer de brincadeiras, de brindes, dessas situações aí que foi ofertado lá pelo time das patroas. E parabenizar todos aqueles patrocinadores que também fizeram a alegria das crianças, doando brindes, doando foram bombom, foram pirulito, pipoca, brinquedos, essas ações. Que não teve só também o apoio de pessoas de Milagres, também teve apoio também de pessoas de fora do município, de cidades vizinhas, que viram no ano passado a ação que as meninas fizeram e se sensibilizaram também com a causa. Então, na versão anterior, foi na média de 80 crianças alcançadas, e nessa chegou, presidente Osório,
a um alcance de 160 crianças. Então, isso aí é importante para que essas ações sociais que as pessoas em si se mobilizam para fazer nas comunidades, que geram alegria para as crianças que participam e os pais que a gente via, quando a gente estava no momento fazendo lá as brincadeiras com as crianças, a gente olhava para os pais e via a alegria que os pais estavam tendo, vendo suas crianças se divertirem. Então, que seja também como exemplo para outras comunidades, que possam também fazer essas ações, que é importante você levar alegria para as crianças. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, bom dia. Quero agradecer a presença de todos os colegas vereadores e vereadoras, aos desbravadores também que estão aqui presentes, sejam bem-vindos, ao vereador eleito Jader, da Vila Padre Cícero, à imprensa, e agradecer também um bom dia a todos aqueles que nos ouviram durante essa sessão. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Só um detalhe. Pois não. Desculpa interromper. Doutora, a senhora colocaste que foi colocado no site da página, na página da Câmara, a extraordinária da sexta. Eu aqui, olhando a lista de sessões, a última sessão extraordinária postada no site da Câmara, o qual nós temos acesso, foi no dia... Só um segundinho aqui. Em julho. Então, fiz o print aqui. Gostaria que fosse constado em ata que a sessão também não foi colocada no site da Câmara no dia que corresponde a 24 horas antes da sessão extraordinária. Só para ser mais preciso, a última sessão extraordinária foi dia 18 de setembro de 2024. E vale frisar, na página da Câmara, senhor presidente, também, consta um protocolo diferente do que consta aqui no nosso. O protocolo que consta no site da Câmara foi como se tivesse recebido o projeto na sexta-feira, meio-dia, ou seja, no horário em que foi votado, sendo que na pasta que consta aqui nos nossos projetos, o projeto foi apresentado na terça-feira, protocolado na terça-feira, meio-dia, ou seja, além de constar tempos irregulares nas páginas da Câmara, quanto aqui o que consta no nosso acesso, consta também um prazo de bastante tempo, conforme o vereador Jorge frisou, de terça-feira, meio-dia. Inclusive, estávamos aqui no treinamento de uso do aplicativo, na qual nem sequer foi citado isso para nós. Então, consta também esse tempo de terça-feira até quinta, a qual poderia ter tido muito bem o acesso da internet, mas que, infelizmente, nós não tivemos a comunicação devida. Pode procurar na secretaria e será respondido. Gostaria de constar só em ata essas discussões. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido os excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras a se fazerem presentes na sessão ordinária, que se realizará em 29 de outubro de 2024, às 10 horas. Bom dia e boa sorte.